Matheus Machado é pai, pastor e psicólogo, exatamente como ele gostaria que a gente o definisse. Morando em Maringá, Matheus é pastor de adolescentes e jovens do Na Moral. Ele já passou por aqui na primeira temporada do Teólogo de Quinta, lá em 2018, e agora, 5 anos depois, volta para participar pela primeira vez do Plataforma. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 147. Tô com um cara aqui muito especial, não só para mim, mas para a história do podcast também. Ele participou lá nos primórdios, ele participou do episódio 4, na época ainda era sobre o MVC, nossa conversa foi muito sobre o Minha Vida Cristã, um blog que fez parte da minha vida naquele período ali, os textos do Matheus principalmente. Tudo mudou, muita coisa mudou, hoje o Matheus é pastor, é pai, é um cara aí cheio de tarefas, eu acompanho ele desde 2018, e ele está aqui novamente pra gente trocar ideia. Matheus Machado, mano, se apresente para quem não te conhece, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sou o Matheus Machado, eu tenho 28 anos, sou pastor, sou marido, sou pai, sou psicólogo também, então na ordem de importância eu sou marido, pai, pastor e psicólogo. Então eu gosto de me apresentar como alguém que gosta de pensar com as pessoas, sonhar com elas, sofrer com elas, chorar com elas e estar junto nas suas maiores crises e alegrias, né? Sim, é isso. Cara, a gente vai tentar traçar uma linha do tempo, até assim, para pro público que não te conhece, né, que a partir desse episódio já vão te conhecer, mas também para falar um pouco do que mudou na vida do Matheus, 2018, quando você colou aqui, para hoje, né, 2023, acredito que as mudanças elas foram muito abrangentes, né, aconteceu muita coisa, e assim, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal, você achava que o meu podcast ia durar até hoje? Cara, na verdade, a internet, ela proporciona um pouco disso, né? De coisas que são duráveis e coisas que não são duráveis. De vez em quando a gente experimenta de algumas coisas que a gente acredita que são sementes, né? Eu acho que a parábola do semeador na internet, ela se torna a palavra visceral para a internet. A gente tem que sair para semear. E tem coisas que dão frutos, tem coisas que não dão. Então eu sempre acredito que as coisas podem dar mais frutos do que a gente imagina, e tem coisas que às vezes a gente coloca muita expectativa e não vida, não semente, e aí elas não dão o fruto que era esperado. Eu acreditava que o podcast ia estar até aqui, eu acreditava, porque eu acho que nenhuma semente morre à toa, né? Nenhuma semente é lançada à toa, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela expectativa, o que o Senhor vai transformar disso? Então, tem coisas, eu não acho que nada morre quando uma palavra lançada do Senhor não morre. A gente pode acreditar que Deus transformou um monte de coisa em outras coisas. Então, isso transformou, teve gente que virou pastor a partir dos textos que a gente escreveu no MVC, teve gente que se tornou pai de família, teve gente que se converteu, teve gente que plantou igreja. Então, assim, tem de tudo. O que vai acontecer, eu não sei. Então, por um lado eu acreditava, mas por um lado eu não sabia qual era a forma que isso ia tomar, não. Da hora. Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho, mano, da sua vida. Você é do Paraná, né? Maringá, para ser mais específico. Eu queria que você contasse um pouquinho, mano, quando eu trouxe o Victor Fontana aqui, você conhece o Victor Fontana, né? Conheço. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com você. Tentar, obviamente, não focar tanto no lado Matheus teólogo, né? Matheus pastor, mas falar do Matheus ser humano. Com o Victor Fontana deu muito certo, que a gente falou de várias outras coisas. Eu sei que também que você é palmeirense, eu sou São Paulino. Então a gente tem muita coisa para falar também. Além, obviamente, da teologia, que é um assunto que a gente também pode entrar. Mas eu queria que o Matheus falasse um pouquinho de como é que foi a infância dele em Maringá, não sei se você nasceu aí, até chegar à conversão. Eu nasci em Maringá, eu vivi no seio da igreja, menino de EBF, né, aquelas escolas, aquelas EBDs todas, né, EBF é Escola Bíblica de Férias, EBD é todo domingo, então eu era o único que ganhava aqueles quiz de EBD, que respondia as perguntas, eu era assim. Participava dos teatros da igreja, né, sempre tinha um papel nos teatros de Páscoa, de Natal, sempre tinha alguma coisa para fazer. E aí, com 11 anos, 2005, mudei de cidade, para uma outra cidade aqui no interior do Paraná também, chamada Londrina.
E lá em Londrina eu fiquei longe, trafeguei longe, assim, do Senhor, dos caminhos dele, e aí eu fiz de tudo, velho. Aí eu usei droga, aí eu briguei, aí eu fui pra torcida organizada, e eu fiz bastante coisa, assim, bem longe de Jesus. E aí, com 16 anos, no ano de 2010, eu fui em acampamentos, né, 2 acampamentos muito marcantes, um no carnaval e um no final do ano, em outubro, que foi quando eu conheci o Senhor. Desde lá eu não me lembro mais de ficar distante, né, do Senhor. Então, fiz meu caminho e desde a minha conversão a intensidade ganhou muita força no meu coração, né? Eu fui muito intenso para ler Bíblia, e aí eu conheci um pastor aqui muito perto da gente que gostava muito de ler. Ele me tornou meio ávido por leituras, e aí quando meu caminho com Jesus tomou um rumo, e aí eu queria ir para o seminário, mas minha igreja me aconselhou a fazer uma faculdade antes. Eu fiz psico e o seminário de teologia, então sou psicólogo, pastor, e foi isso. Em 2014, né, no meio da formação de psicologia, eu conheci, né, hoje ainda escrevi um texto para ela no meu Instagram, mas conheci a mulher da minha vida, minha esposa, Natália. Da hora. Sou apaixonado, tento me manter essa chama do romance, uma coisa muito viva dentro de mim, tento ser dedicado, então a isso, embora sempre tenha configurações diferentes, né, é um trem estranho que homem ama de um jeito, mulher ama de outro, esse trem é embaçado, mas sou apaixonado, e hoje, há alguns meses, né, faz 2 meses aí, chegou a nossa filhinha, a Maria, então tem sido uma dinâmica bem especial, assim, bem diferente a paternidade, e no meio de tudo isso, o ministério pastoral, né, eu trabalho com as novas gerações, então eu pastoreio pré-adolescentes, que vão dos 10 aos 13 anos de idade. Depois eu pastoreio os adolescentes. Eu tenho um grupo que envolve algumas crianças, que é um grupo de Kings Kids. E eu trabalho também com uma ONG aqui em Maringá, que eu sou pastor responsável lá, né, pelas práticas pastorais. Então eu cuido de um instituto aqui em Maringá, né, que é bem forte, atende 250 crianças e adolescentes do terceiro setor, e aí estou no meio de tudo isso. Então é uma bagunça desorganizada ou organizada. Então qual é o intuito? Eu não sei. Então eu sempre brinco, eu não sei onde o vento de Deus está querendo me levar ou soprar, mas eu tô aí, entendeu? Então é esse trem que eu tento viver. Da hora. E você é da mesma igreja desde a convenção? É da mesma denominação, sim, aqui no... A Presbiteriana Independente, né? Isso. A Presbiteriana Independente é uma igreja que no país ela não tem uma representatividade tão forte, mas aqui no norte do Paraná, no interior de São Paulo, ela tem algumas igrejas bem fortes, bem relevantes. Então eu sou da mesma igreja, né? Quando eu me converti na segunda igreja de Londrina. E quando eu voltei para Maringá, eu já voltei para a primeira igreja de Maringá. E aí, desde então, não saí. Quando eu voltei para Maringá, minha família estava passando uma necessidade financeira, né? Tava bem ruim a situação financeira da nossa casa. E aí a igreja abriu uma porta de trabalho para mim, para eu ser auxiliar do som. Então eu fui o menino do som, que ajudava a carregar cabo, instrumento, montava som naqueles negócios evangelísticos e tal. Até que eu fui migrando, entendendo minha vocação, e migrei para um processo de pastorado numa congregação no bairro pobre. E aí lá no Santa Felicidade foi onde eu desenvolvi minha vocação com o Ministério de Adolescentes e tal. E depois de 3 anos lá, a igreja não tinha um trabalho com a nova geração aqui no centro muito forte. E a igreja me convidou, vem pra cá. E aí eu fui, né, e tô lá há 8 anos, e Deus tem sido muito bom, muito generoso com a gente. Da hora. E, Matheus, só pra, assim, é uma dúvida minha, pessoal, mas também pode ser uma dúvida de muita gente que talvez não entenda como funciona o ministério de vocês, né? Eu acompanho Na Moral desde 2018, acredito. Eu lembro de voltar do trampo. Eu trabalhava em telemarketing de 2016 a 2018, de voltar do trampo ouvindo suas pregações. Antigamente eu acho que vocês postavam só o áudio, né? Vocês postavam o áudio da pregação em alguma plataforma. Eu vinha no busão ouvindo, tipo, e vinha para casa ouvindo essas pregações e tal. Mas explica melhor como funciona o Na Moral. O Na Moral, ele é um grupo de jovem dentro da igreja, ou ele é um ministério, um para-eclesiástico? Como é que funciona? O que seria o Na Moral na configuração, para talvez
Para a pessoa que está mais acostumada, né, com o modelo de igreja mais tradicional. Cara, o Na Moral é um ministério, nasceu para ser um ministério de adolescentes da nossa igreja. Uhum. Na moral é isso, mas nós brincamos que nós somos uma família. Então, nossa logo diz muito sobre a nossa natureza, né? Nós somos uma comunidade em volta da cruz e tem a linha pontilhada que fica nela quem quer. Então, nós trabalhamos para ser o Ministério de Adolescentes da primeira IPI de Maringá, né? Mas ao mesmo tempo nós temos gente de outras igrejas que vem congregar com a gente aos sábados porque querem participar conosco. Então, o que nós somos? Nós somos o Ministério da primeira IPI de Maringá. Isso nós não abrimos mão, porque faz parte da nossa gênese e nós queremos honrar quem investiu em nós, entendeu? E nós somos isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo nós temos entendido que Deus tem dado condições de a gente servir a cidade. Então, por exemplo, a gente faz algumas coisas em prol da unidade da igreja na cidade. Então a gente tem se reunido com pastores de igrejas menores, nós temos produzido alguns materiais para servir outras comunidades, a gente tem partilhado, investido em líderes que estão em realidades menores, para eles conseguirem fazer coisas relevantes nesses locais. Nós temos sonhado com alguns eventos ponte. Então, ano passado a gente já fez um evento com esse instituto, que eu sou pastor, a gente já fez um acampamento para eles. Esse ano a gente vai fazer um acampamento para as igrejas menores. Nós vamos fazer uma temporada, né? Nós fazemos uma temporada de adolescentes, então nós convidamos igrejas de outras cidades para vir conhecer nosso trampo. Ano que vem, nosso planejamento é ter um treinamento de líderes, então a gente quer ter um treinamento de líderes para, não é passar a nossa visão, porque nós não acreditamos que nós temos uma visão mais especial que a de ninguém. Nós acreditamos que nós temos princípios que têm regido nosso coração e que são princípios que nós também recebemos de alguns lugares. Então eu tenho uma amizade muito legal, né? Pelo menos eu considero eles meus amigos. Não sei se do outro lado eles me consideram tão amigos assim também, mas eu considero pessoal da Sal da Terra, né? Lá de Goiânia, pessoal amigo. Então eu recebi alguns princípios deles, recebi alguns princípios de JV que fazem parte da minha formação pastoral, recebi alguns princípios teológicos, né, de alguns ícones aí que todo mundo ouve, né? Lá o pessoal de São Paulo da IBAB, o pessoal, né, de outras igrejas que estão fazendo impactos aí no Brasil e no mundo. Então a gente sempre está olhando Tim Keller com City to City, esses eventos que a gente sempre tem tentado andar perto. Então tudo isso a gente tenta traduzir e materializar na nossa natureza, né? É fácil? Não, é difícil. Então nós não gostamos de definições. Nós somos o que nós somos. Entendeu? Todo mundo dizendo, cara, como é que eu faço pra entrar na moral? Eu falo, velho, essa semana mesmo, uma menina lá na igreja, tô chegando, não sei o que, como é que eu faço pra entrar na moral? Eu falo, velho, vem aqui conhecer, porque explicar é muito difícil sem a realidade. Então, o que nós somos? O Ministério da Primeira IP de Maringá. Nós não abrimos mão. Nós vamos honrar sempre quem semeou a gente, quem honrou a gente, quem acreditou na gente. Isso nós sempre vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que nós estamos reverberando onde o Espírito de Deus está permitindo reverberar. Então, a gente vai em outras igrejas, de outras cidades, a gente vai ministrar fora, a gente manda os nossos moleques para pregar fora, a gente investe para fazer o que puder. Entendeu? Então, onde que isso acaba? Acaba onde Deus permitir que acabe. Entendeu? Nós não temos nenhum planejamento e nenhum sonho megalomaníaco. Nós temos o senso de propósito, então por onde a gente está indo, Deus está permitindo a gente avançar, a gente vai e lança uma semente e abençoa. E o meu intuito pessoal que eu tenho tentado ensinar para os meninos é, cara, o máximo que você puder abençoar. Saia de qualquer lugar que você for e abençoe mais do que saiu abençoado, entendeu? Então, você vai num lugar para pregar, pregue, mas também sente na mesa dos caras, converse com os caras. Vocês vão num lugar para tocar, toque, mas crie amizades, faça um aconselhamento, ore com a galera. Então, não faça só o que te é pedido, semeie mais, porque o reino de Deus tem a ver com isso. Da hora, da hora. Você sempre trabalhou com adolescente, né? Desde que começou a trabalhar com o ministério, foi com adolescentes e jovens. Isso, sempre com a nova geração, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão da minha idade. Eu, de vez em quando, isso até é uma crise pessoal, porque o desejo de migrar, casais, etc., famílias, isso é uma igreja toda, isso é uma coisa às vezes que fica muito forte. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho tentado pedir ao Senhor que Ele me direcione, né? Porque eu não posso cuidar de uma igreja por vontade própria, eu tenho que cuidar de uma igreja porque o Senhor me direcionou. Então, essa é uma crise grande, mas é uma crise genuína, verdadeira, e eu acho que na hora certa Deus vai transformar isso em alguma coisa, entendeu? Onde for, a hora que for, no lugar que for, isso não tem muito esse
peso de localidade geográfico. Sim, sim. Eu tenho peso de ter a convicção de Deus. Isso nascendo no nosso coração, a gente faz rolar. Da hora. Essa era uma pergunta que eu ia fazer exatamente em cima disso, né? Porque eu lembro quando a gente gravou, eu acho que você só namorava, né? Você nem noivado, eu acho que nem era ainda. E o que mudou na sua cabeça, né? Assim, tipo, daquela época de 2018, agora totalmente diferente, né? Agora sendo pai, sendo esposo, né? Tendo uma nova cabeça com 28 anos. O que mudou, assim, na sua forma de lidar com... Porque acredito eu, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai se distanciando daquela, né, é o que Paulo fala, né, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agora que sou adulto, deixei as coisas de menino. Então, assim, a gente meio que vai se distanciando e a gente corre um risco, e óbvio que eu tô falando aqui num lugar não de pastor, eu tô falando num lugar de adulto mesmo, né, que eu sou hoje, 27 anos. A gente se distancia um pouquinho das coisas, e você, como pastor, tem que acompanhar as tendências, o que é perigo hoje para a juventude, o que é atrativo hoje para a juventude, como que você deve tratar com a juventude, né? Então, assim, eu não sei se estou sendo claro na pergunta, né? Você entendeu, né? O que mudou, assim, na sua forma de lidar. Eu acho que o que me ajudou muito, né, foi eu perder um pouquinho da irresponsabilidade da crítica, né? Teve algum momento que a minha acidez era a minha marca registrada. Qualquer coisa que eu falava era a minha acidez, e tinha uma acidez, uma crítica, e eu exigia que todo mundo tivesse no mesmo nível de compreensão e leitura que eu tenho, né? E não vai acontecer. Isso não vai acontecer com você, isso não vai acontecer com ninguém. Porque a grande verdade é que o nosso convite é para um evangelho doce, né? Claro. Jesus não levava todo mundo para o nível de compreensão que ele tinha. Jesus descia para o nível da compreensão que as pessoas tinham. E eu acho que essa foi a grande virada dentro de mim, que aconteceu de maneira proposital ou não, com uma formação teológica clássica, né? Às vezes a gente tenta fazer essas formações teológicas muito abruptas, muito, né, bélicas, muito revolucionárias, voltadas. A gente esquece que a teologia é para produzir e construir uma coisa que vai reverberar na eternidade. Então não dá para ser eternamente revoltado. Não dá. E é diferente do espírito profético, porque o profético, às vezes a gente sendo doce, a gente é mais profético do que sendo revoltado. E aí eu aprendi uma coisa que eu aprendi na faculdade de psi, depois a teologia começou a falar sobre isso, que foi a discernir o zeitgeist, velho. Então, hoje tem um livro que fala muito sobre o zeitgeist, que eu acho que é o zeitgeist do momento, que eu reli ele essa semana, né, na verdade, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E é um livro muito legal pra gente pensar, porque a gente chegou no padrão de liberdade, até dentro da igreja. O cara quer ser livre, o cara quer falar o que ele quer, o cara quer pensar do jeito que ele quer, e o cara não quer compromisso com ninguém, e o cara quer... E eu acho que, até certo ponto, a consciência livre, o espírito independente, né, de acordo com o Marechal lá, o espírito independente, que fala o que quer, tal, cara, isso é muito legal, assim, só que eu não consigo enxergar essa autonomia indiscutível nem em Jesus, entendeu? A sensação que eu tenho é que Jesus tem um comprometimento com o que ele diz muito grande, né? Não dá para ele mudar de ideia toda hora, não. Então a sensação que eu tenho é que a gente vai diminuindo. E a primeira coisa que eu falaria para qualquer cara, toma cuidado, porque às vezes tem coisa que a teoria é muito bonita, né? Mas a prática nem tanto. Né, você vai começando a envelhecer, você começa a ficar, eu uso a expressão aqui com os meninos de malá, você começa a perceber que nem todo mundo é cordeirinho, entendeu? Você começa a perceber que nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo tá com aquela intenção de fato, e você começa a notar isso. Então, hoje o que eu vejo é que, com 28 anos, eu não acredito em todas as conversas que eu tenho. Às vezes eu dou tempo, eu começo a perceber alguns princípios bíblicos de sabedoria, eu começo a perceber alguns provérbios se materializando na minha frente, alguns conceitos de Jesus, não seja tanto pomba, fica um pouco mais como serpente, fica um pouco mais astuto. Então, assim, a gente começa a discernir. E aí, para mim, eu acho que é isso, essa experiência que tem enriquecido a minha vida, meu trabalho, né, meu trabalho como psicólogo, minha vida no casamento, minha vida na família, minha vida em todo lugar, e no ministério também. Cara, tem
um assunto que eu queria entrar, que pode ser sensível para você, mas eu também já fui líder de jovem, né? Há muito tempo atrás, mas fui. E tem uma coisa que eu não soube lidar na época, eu acho que também não saberia lidar se fosse hoje, que é de ver pessoas indo embora, né? Eu acredito que nesse tempo de ministério você já tenha passado por essas experiências. Uhum. E um caso que mexeu muito comigo foi de um brother meu que morava na frente da igreja, praticamente, na rua, na frente da igreja. Então, sei lá, ele dava 2 passos, estava na igreja. Nós não conseguimos, tipo, ser uma responsabilidade que eu carrego até hoje, assim. Como um amigo dele, antes de ser líder, eu era amigo dele, eu não consegui, tipo, não tinha maturidade, né, para poder dar um apoio para ele, perguntar, na verdade, investir tempo, né, dar tempo para ele, sentar com ele, trocar ideia e perguntar o que estava acontecendo e tudo mais. Como é que você lidou, como você lida, né, com essas situações, assim, em casos de jovens que abandonam a igreja, ou talvez nem abandonam a igreja, mas só saem mesmo, só parem de frequentar, ou como é que sua visão é frente a isso? Eu tenho aprendido, é uma parada muito difícil, né? Assim, primeiro eu teve uma fase que eu fui líder muito jovem deles, então eu comecei a liderar com 16 anos, 18 anos, já estava como contratado da igreja, trabalhando com isso. Então, uma coisa que eu tive que aprender é que eles não eram, eles são meus amigos, eu quero ter uma relação de amizade com eles, quero ser mais íntimo deles, mas eu preciso entender que eles não são meus amigos confidentes. Isso foi uma das crises mais difíceis para mim, saber fazer essa diferenciação, ocupar o lugar de pastor, não entrar em algumas armadilhas, algumas conversas que não devem ser mencionadas e tal. Essas coisas é difícil para mim como pastor. Algumas brincadeiras, eu sou muito brincalhão, zoeiro, então isso é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu entendi que Jesus morreu pela igreja e a igreja de Jesus não se perde e os meninos que são dele, né? Essa é uma crise que eu acho que a teologia tradicional serve muito pra gente, pra apacentar o nosso coração. Sim. Então, tipo assim, os meninos de Jesus são de Jesus, velho. Não tem o que fazer. É o que eu sempre falo pra eles. Eu trabalho com alguns princípios, tipo assim, cara, fique bem com a Bíblia, fique bem com o seu devocional, fique bem com o seu tempo com Deus. E isso vai te fazer ficar bem com a igreja. Se você não estiver bem com a Bíblia, se você não estiver bem com o seu devocional, se você não estiver bem com o seu tempo com Deus, você não vai conseguir ficar bem com a igreja. Entendeu? Pra mim é muito isso. Então tem gente que eu sei que não tá na igreja, mas que tá em crise com a igreja, instituição, com I minúsculo. Então, para mim, isso não incomoda, entendeu? E nós somos amigos. Então, eles têm problema com a cor da parede, eles têm problema com a música que toca, eles têm problema. Sim. Então, isso para mim é pouquíssimo. Isso aqui para mim não é nada, entendeu? E aí eu falo para eles: velho, seu problema é forma, seu problema é ninharia, não tem importância. Agora, o que tem importância? Quando você me fala assim, eu não consigo acreditar em Jesus, não consigo acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, aí isso para mim é uma preocupação. Que daí fala assim, não, então peraí. Então assim, quando eu faço essa distinção, eu falo pra eles assim, vocês não vão me ver, e eu falo muito, vocês não vão me ver pecando nos princípios fundamentais. Não, isso não. Vocês vão me ver pecando no quê? Em ninharia, velho. Então eu vou brigar porque eu não quero que toque uma música, ou eu vou pedir uma música que vocês não querem tocar. Então, isso aqui é motivo que pode fazer a gente se afastar. Mas isso não pode fazer a gente se odiar. Isso não pode fazer a gente deixar de ser irmão. Entendeu? Então, quando eu entendi isso se fez carne no meio de nós, isso ficou muito tranquilo. Então, hoje, por exemplo, eu vivi o processo de meninos irem embora e hoje eles casados voltando para o namoral, entendeu? Da hora. Então, tipo assim, hoje eles são referência de casamento no namoral. Então, assim, isso é da hora demais, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é um negócio, né, maluco, porque, cara, é maluco. Não tem o que falar, é maluco. Então, você pergunta assim pra mim, como que você lida com isso? Cara, eu choro ao receber críticas, né? Você pergunta assim, você é bem resolvido com crítica? Não sou. Não é qualquer crítica que me derruba, mas, toda crítica pega um pouquinho, tá? Assim, dói um pouquinho, não vou mentir, não. Toda. O MVC fez um papel muito bom, que foi criar uma barreira, assim, que a gente apanhava tanto na internet, que chegava pessoalmente, a gente não ligava tanto. Agora, quando a gente parou de escrever no MVC, parece que a gente ficou mais sensível, né? Mas a gente não deixa de receber crítica, né? E a gente também não deixa de errar. Isso que eu acho que é fundamental. Então, algumas perguntas são muito válidas, né? Eu errei nesse processo. Se eu errei, eu fiz questão de consertar, pedir perdão, me humilhar para que esse irmão se mantenha na comunhão.
Se eu fiz tudo isso e o irmão não quis, vai com Deus, velho. Entendeu? Tipo, vai com Deus. Minha parte eu fiz e tá tudo certo. E ao mesmo tempo, eu falo assim, o namoral não é o Mateus, entendeu? O namoral não é o Mateus. E não pode ser. O Mateus pode ter um papel de mestre, de mentor no ministério, tá tudo bem, mas na moral não é o Mateus. Na moral, tem outras pessoas, tem outros líderes, tem gente que é próximo de outros líderes, não é próximo de mim, e tá tudo bem, e a gente segue junto, porque o lugar em comum nosso é Cristo, e não o relacionamento que nós temos, entendeu? E para nós termos o relacionamento que nós temos, tem que ter Cristo no meio. Então, essa confiança. Jesus cuida da sua igreja, Jesus está vivo no meio da sua igreja, e Jesus tem os seus ramos, e os ramos que são podados por Jesus, e são trabalhados por Jesus, dão muito mais fruto, entendeu? Já tem ramo, a gente é cheio de querer colocar um broto aqui, outro broto ali, que não é da videira de Jesus, ele não tem o que fazer, velho. E aí é o nosso sentimento que está falando mais alto, e aí a gente não pode chamar de irmão um cara que não foi nascer de novo. Acho que essa consciência precisa estar clara no nosso coração, e que daí a gente sofre menos. Exato. É bem difícil isso, né? Porque, embora a gente saiba que a gente não ganha almas para si, né? E sim, que as almas são de Jesus, a gente tem eu acho que humanamente, esse sentimento, né? Tipo, de achar que a gente tem alguma participação, alguma colaboração, tanto pro bem, tanto pro mal também, assim. Eu vivi essa crise recentemente, né, que a gente tem um grupo desde 2014, a gente chama de grupo, mas é uma igreja, né, só que é uma igreja sem templo, né, uma igreja que se reunia nas casas, se reunia na minha casa, depois a gente ficou mudando de lugar e tal, e esse ano a gente fez 9 anos, sem nenhum membro fundador, sabe, da galera que começou, só eu. E aí, cara, me deu uma crise, assim, que eu fiquei pensando, caramba, por que a galera foi embora, assim, né, coisa de dormir pensando, de orar, chorando. Caramba, o que aconteceu? E eu senti, de certa forma, como se Deus tivesse me falado, ó, você não tem culpa e também não tem mérito nesse processo, né? Você atendeu o chamado que eu tinha, você tá servindo da sua forma, e as pessoas, por algum motivo que não cabe a mim, né, que Deus não quis que eu soubesse, foram embora, um dia foi embora, né? A gente precisa entender que a gente tem processo também. Nem todos os processos vão ser vividos na mesma comunhão. Às vezes uma comunhão vai ser para algum processo específico, né? Um dos zeitgeist do momento que a gente tem é a teologia coach, né? E o processo coach, ele é muito específico, ele tem início, meio e fim. E, querendo ou não, as pessoas colocam isso dentro da igreja, e elas projetam essa necessidade para dentro da igreja. Então, como se a igreja tivesse um início, ela tivesse um meio, ela tivesse um fim. E cada igreja para um processo espiritual e etc. Eu não concordo muito com isso, isso me dá um pouco de gastura, mas eu entendo que as pessoas pensam assim, e ao mesmo tempo isso serve para a gente também entender assim, pô, eu plantei, quem regou foi outro cara, quem colheu foi outro, mas quem fez crescer foi Deus. Então é uma coisa muito difícil e ao mesmo tempo muito positiva quando a gente tenta olhar para a nossa vida vivendo o processo de Deus e não os nossos, entendeu? E aí tira esse peso do nosso coração. Eu não lidero ninguém, eu não sou líder de ninguém, eu sou alguém que fala de Jesus, pela graça de Deus. Algumas pessoas estão parando para ouvir, e daqui um dia pode levantar outro cara e tá tudo bem, entendeu? Então, e para ser honesto, eu sou mais inquieto todo mundo fala assim, você tem um namoral, você quer ficar aí para sempre, e para ser bem honesto, eu fico o tempo todo perguntando a Deus quando é a hora de eu ir embora para começar alguma outra coisa em outro lugar. O tempo todo essa pergunta na minha cabeça, qualquer lugar tá precisando de algum doido para começar tudo de novo. Tem uma crise bem pessoal, a sensação de que Deus tá mandando ficar, e minha vontade é Deus, eu quero ir, e Deus manda ficar, e eu quero ir, Deus manda ficar, e eu quero ir. Então, assim, é um trem diferente, Então, essa convicção que nós precisamos ter no coração. Quando essa convicção mudar, aí a gente muda. Então, mas está vivendo o processo de Deus, não o seu. Acho que essa é o que muda. Quando a gente para de olhar para o que é nosso e passa a olhar para o que é de Deus. Exato. É isso. Mudando um pouquinho de assunto. E o Palmeiras, como é que ele entrou na tua vida? Cara, o Palmeiras,
entrou na minha vida de uma maneira muito... Hoje, depois de ter feito psico, vários anos de terapia, meu irmão sempre foi uma referência masculina muito forte pra mim. Meu pai sempre viajou, e eu tenho um irmão mais velho, e ele sempre foi uma referência masculina muito forte pra mim. Em 2014, mais ou menos, ele começou a falar, eu vou na Mancha assistir o jogo e tal, lá em Londrina e tal. E aí a gente começou a ir junto. Então, cara, nem sabia nada do Palmeiras. Eu comecei a estudar por causa do meu irmão. Então a gente começou a ir junto e tal, aí viramos sócios da Mancha, fomos pra caravana e participamos de umas confusão. Foi um trem maluco, assim, mas foi muito por causa dessa relação com o meu irmão. Né, masculina, e também essa necessidade de hombridade. Eu tinha um pouco disso, né, de agressividade e tal. Então o Palmeiras teve muito essa fase. Hoje o Palmeiras é mais um meme, assim, pra mim. É só pra fazer piada com os outros e tal. Então, e sendo bem honesto, o futebol é um negócio que representa muita violência pra mim. Então eu tento ficar bem distante, assim, tipo, brinco e tal, não sei o quê, mas confesso que tem alguns porões ainda dentro do meu coração que quando mexe muito esse trem volta forte. Então é um negócio meio de lado, assim, né? Tem uma camiseta, outra, umas fotos e tal, mas não é nem... Hoje eu não assisto um jogo do Palmeiras inteiro. Isso que eu ia perguntar, você não para hoje pra assistir o jogo, né? Sim. Não paro. Hoje o Palmeiras é pra fazer piada dos outros. Então o Palmeiras tá ganhando, eu tô fazendo piada pra caramba. Você tá há muito tempo fazendo piadas, diga-se de passagem. Graças a Deus, né? Que se mantém assim. Porque senão eu vou ter que parar com a piada dos outros e ficar ruim. Outro cara que eu sei que eu sou louco pra trazer ele aqui no meu podcast, ainda não consegui, é o Jonas Madureira, né? Ele é muito palmeirense. Muito palmeirense. Ele é muito palmeirense, velho. Ele zoou até com o Thiago, né? Que é outro pastor também, que é São Paulino. E eu fico me imaginando ali naquela figura, caramba, eu São Paulino e o Jonas palmeirense. Mas eu te entendo, assim, esse lado que você tem distante do futebol, porque, assim, eu sou São Paulino desde que eu me entendo por gente, e eu comecei a me entender por gente com 8 anos, então mais ou menos nesse período aí que eu sou São Paulino, mas por conta do meu pai, a influência foi por conta do meu pai. Meu pai é São Paulino doente, São Paulino, tipo, aquele São Paulino, assim, de faltar trabalho, assim, se tiver jogo de São Paulo, assim, no mesmo horário. Minha mãe também, minha mãe, ela não era São Paulina, ela era fã do Rogério Ceni, diferente. Ela era Cenizete, sabe? Então ela gostava mal o Rogério Ceni. E aí, cara, eu cresci vendo o Mundial de 2005, e aí logo depois veio os Brasileirões lá, e agora eu tô numa draga, né? Que é a última vez que o São Paulo fez alguma coisa, né? Exato. Fazendo juiz ao hino, né? A sua glória vem do passado, então vamos ficar... Nunca mais veio. Ficar no passado e ficou por isso mesmo. E Matheus, como é que tem sido a sua nova experiência, mano, de pai, né? Como é que tem sido isso pra você? Como é que é ser pai, além de ser... Ser pai de forma humana, né? Além de ser pai espiritual, como você já era. Cara, sendo bem honesto, mexeu muito comigo no começo, assim, nos primeiros dias. Mas é uma coisa que tá sendo difícil, muito difícil de equilibrar. As demandas ministeriais, né? Porque eu não alcancei tudo que eu queria alcançar de ministério, né? Você pergunta assim, você estuda tanto, você estuda para ser o pastor de um ministério específico, de direção específica na igreja local? Não, entendeu? Tipo, não, meu sonho é ser pastor titular de igreja, ter uma igreja, pastorear a igreja, né? Sonhar com a igreja, dar visão para a igreja, esse é meu sonho. Eu tenho esperado ir nutrido isso no Senhor, como eu falei, e isso tem sido uma grande resposta de oração. Mas esse anseio tem afetado muito minha paternidade. É muito sensível isso que eu tô conversando agora. Isso às vezes me tira um pouco do equilíbrio. Então, eu queria estar fazendo mais, entendeu? Eu queria estar sendo... Minha esposa volta a trabalhar nesses próximos dias, né? Para nossa realidade financeira, ainda não consigo que ela fique sem trabalhar para cuidar do nenê, mas ela volta a trabalhar para esses dias e eu vou ficar com a nenê meio período, né? Então, eu vou ficar com a nenê. E isso eu acho que é um ponto de Deus dizendo assim, freie um pouco, curta as coisas que são curtíveis, né? E minha filha é um tesouro, porque, por exemplo, hoje foi um dia que a gente teve um culto à noite na igreja, então eu não fui à tarde lá, porque como eu ia à noite, eu não fui à tarde. E aí eu fiquei o dia com ela, eu peguei ela no colo várias vezes que ela chorou, e ela é muito fácil de acalmar, velho. Então, assim, ela é uma joinha, entendeu? Então eu não tenho porquê, não tenho do que reclamar, não tenho. Então,
Então, assim, tem sido um tempo onde Deus está trabalhando algumas coisas no meu coração, precisando alinhar algumas coisas no meu coração. Então, eu estava em atividade física, por exemplo, nos últimos anos e cheguei a perder 35 quilos. Então, eu já engordei de novo. Então, tipo assim, tem algumas coisas que, como se Deus estivesse falando assim, cara, não deixe, não construa um ídolo no seu coração, entendeu? Não construa. E às vezes parece que quanto mais esse ídolo é trabalhado, né? Quanto mais bonito ele for, mais estético ele for, mais cheio de filosofia, de fundamentos, parece que mais Deus vai querer derrubar a gente disso. Então, eu acho que a paternidade tem mexido um pouco comigo nisso. Eu acho que Deus está começando a cobrar algumas contas de mim, e isso vai ficar caro. E aquela insegurança humana, né, que eu falei de, poxa, às vezes achar que o ministério é resolvido pelos nossos méritos, né? Na verdade, se Deus está dando algumas responsabilidades para a gente aumentar o nosso nível de responsabilidade, Deus já deu condições da gente sustentar as coisas de outra forma, entendeu? Então Deus já deu companheiros fiéis o suficiente para assumir mais demandas, etc, sem isso custar nada. E aí tem sido um tempo assim de muita confiança espiritual, mas ao mesmo tempo de ressignificar isso. Toda vez que a gente vai para essa humilhação, isso dói muito. Então, estamos reexperimentando, vamos ver o que Deus fala, o que Deus faz. E é isso, não tem muito o que falar, não. Minha filha é um tesouro, tá mexendo no meu coração. O ministério, nesse novo momento assim, que eu tô passando de família, ele tá precisando entrar no lugar de ministério, e não de identidade. O ministério precisa sair do papel de identidade na minha vida. Eu não sou o pastor, eu sou o Mateus. E o Mateus pastoreia, entendeu? E isso é um negócio difícil a gente entender. Só quem tá na pele pra entender como isso funciona, né? Mas boa. Matheus, queria te agradecer demais, mano, por você ter aceitado mais uma vez meu convite. Faz tempo que a gente não trocava essa ideia. Mas assim, pra mim é como se a gente tivesse conversado ontem, porque eu tô sempre te acompanhando, né? Sempre acompanhando as mensagens do Na Moral, que agora tá no YouTube, então dá de assistir, dá de acompanhar legal. Então, como eu não tenho rotina de igreja, acabo que às vezes no final de semana eu assisto o Ed, eu assisto o Matheus, eu assisto o Jonas, eu assisto o Iago. Então eu tô sempre vendo algum... Você me colocou num time. Olha aí. Que um dia eu quero chegar, tá? Mas olha aí. Exatamente, mas é a galera que eu escuto são vocês, pô. Glória a Deus. Então é isso. E, cara, aqui, nesse ano a gente tem um quadro novo dentro do nosso programa, que é o convidado indicar alguém que ele acha que eu deveria trocar uma ideia, né? Seja alguém que você acha que daria um bom papo comigo, ou alguém que você acha que merece atenção, né? Que merece... Pô, Jonathan, essa pessoa aqui, se tu conversasse com ela, acho que ela tem muita coisa para falar. Não precisa ser só uma também, você pode indicar mais de uma. Então, quem você acha que eu deveria colar aqui? Cara, tem um brother que eu acho que ele é bom de resenha, né? Ele é bom demais, assim. Eu não vou falar nenhum figurão, não, tá? Porque figurão, acho que nós estamos cansados. Os caras são acessíveis. Tem um brother que ele é muito legal, é um menino que tá no meu coração, chama Pedro Gomes. Ele trabalhou aqui como missionário na Unimissional, em Maringá, um dos sonhadores do projeto da Unimissional. Ele tá lá em Vitória, no Espírito Santo, trabalha numa agência Aliança Evangélica, ajudando nos desastres, moleque coração no reino, né, uma linha alternativa de teologia, de pensamento, mas ao mesmo tempo fiel ao Senhor, e tem decidido muitas coisas pelo Senhor do reino também. Então acho que pode ser legal trazê-lo aqui. Acho que vamos ficar com ele por enquanto. Tá bom? Matheus, a hora. Cara, então é isso. Esse é o seu lugar de fala agora, o lugar de fala do convidado. Eu sempre brinco, né, que no final onde você pode deixar o seu recado, falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, né, porque não é uma entrevista, é um bate-papo. E, cara, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo e fique à vontade. Cara, eu queria agradecer por essa oportunidade aqui, e que o Senhor honre as sementes que você tem lançado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, e que você continue apaixonado pelo Evangelho, pelo Reino, e você continue movimentando
a graça de Deus por onde você passar, e que Deus use isso aqui para inspirar outras pessoas, para alertar outras pessoas, que a gente morra como o trigo, né, e gere frutos para a glória dele, tá bom? Da hora, Matheus. Obrigado valeu, pela oportunidade, um abração, viu? Abração. E é isso. Até a próxima. Até.